Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais uma análise de questão de concurso público. A questão é do ano de 2020, Banco FGV, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para o cargo de oficial de justiça. Vamos analisar, então, a questão. Vitor foi contratado para representar o senhor Gervásio na realização de determinados atos jurídicos que lhe reverteriam um benefício patrimonial. No curso da atuação, entretanto, Vitor toma ciência de que Gervásio veio a falecer. Diante disto, o mandato, dois pontos. Vejam que, portanto, pessoal, a questão, o enunciado da questão já dava aí para vocês qual era o contrato aqui trabalhado, que é o mandato, né? Muito bem. No mandato aqui existem duas pessoas, né? O mandante e o mandatário. Quem é o mandante? É o Gervásio, mandante, e o Vitor, que é quem foi contratado para representar o Gervásio, é o mandatário, certo? Muito bem. Mandatário. Vejam aqui, pessoal, olha que interessante. No curso da atuação, o Gervásio, o mandante, veio a falecer. E a questão vai tratar justamente disso, né? O que ocorre na morte do mandante. Bom, primeiro a gente tem que saber que o mandato, pessoal, ele é um contrato típico previsto no Código Civil a partir do artigo 653, tá? Então, artigo 653 em diante, tá bom? Em diante. E é um contrato por meio do qual uma pessoa, chamada de mandante, confere poderes a uma outra pessoa, chamada de mandatário, para lhe representar na prática de determinados atos ou na administração de interesses, tá bem? Um exemplo clássico aí, pessoal, de contrato de mandato é o do advogado, né? Nós advogados, nós recebemos poderes dos nossos clientes para atuarmos em nome deles no processo, né? O Carlos Roberto Gonçalves até diz que quando se trata de advogado, há uma mistura de contratos aí, o mandato e também a prestação do serviço, tá bem? Outro exemplo de mandato, né? Por exemplo, um cliente meu, ele tinha diversos imóveis e eu estava organizando o planejamento sucessório dele. E foi definido que ele ia doar os imóveis dele para determinados filhos, tá bom? Tinha vários imóveis e ia doar para determinados filhos, com cláusula de usufruto. Muito bem. Só que ele já estava muito idoso, muito doente, ele não queria sair de casa, né? Ele estava evitando ao máximo sair de casa. E, portanto, ele constituiu, então, um mandato, procurar para o instrumento público, né? Para que eu o representasse em cartório quando da assinatura das escrituras de doação, tá bom? Então, o cartório foi até a casa dele, né? E aí ele assinou a escritura pública de a procuração por instrumento público, né? E conferindo poderes, discriminando os imóveis, discriminando para quem seria doado. E no dia das doações eu fui ao cartório representando, tá bom? Aí você pode perguntar, professor, por que o cartório não foi, então, né, na casa dele para ele assinar as escrituras de doação? Ora, porque como eram vários imóveis, é muito mais caro, né, quando o cartório vai à casa do cliente, coletar as assinaturas, elaborar a escritura na própria casa do cliente, né? Então, a opção que eu achei mais benéfica para o meu cliente foi o cartório uma vez só lá, para ele assinar a procuração e depois todos os demais atos necessários, né, das escrituras de doação, eu ia ao cartório representando. Ficou muito mais barato, foi uma economia enorme para o cliente essa estratégia, tá bem? Então é isso, pessoal, contrato de mandato. E aí, quando o mandante vem a falecer, o que acontece, pessoal? Olha, o que acontece? Isso é tratado no artigo 682 do Código Civil, tá? 682, que ele diz o seguinte: o mandato cessa, se extingue com a morte do mandante. Por que isso ocorre, pessoal? Ora, porque uma das características principais do contrato do mandato, do contrato de mandato, é a confiança, né? É o caráter personalíssimo, né? A fidúcia que envolve esse contrato. Ou seja, você não escolhe qualquer pessoa para te representar em determinados atos, né? Você vai escolher uma pessoa que você confie. Né? Mesma coisa, um cliente ele não escolhe qualquer advogado para representá-lo num processo.
Ele escolhe, ou deveria escolher, um advogado que ele confie, não é isso? Então, uma relação de confiança. Então, o mandante morreu, quem disse que o espólio, né, os herdeiros, confiam no mandatário, assim como o mandante confiava, né? Então, por isso que ele se extingue com a morte, que é prevista no artigo 674 do Código Civil, que diz o seguinte, olha: embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Vejam que, portanto, se o negócio já estiver em curso e houver perigo na demora, na celebração do negócio, o mandatário tem autorização legal da própria lei para celebrar o negócio jurídico em nome do mandante, mesmo tendo ciência de que o mandante já faleceu, tá bom? É uma exceção. E a resposta a essa alternativa vai passar justamente por isso. Então vamos lá. Alternativa A: se extingue e Vitor não deve mais atuar. Olha, essa questão é perigosa porque, de fato, se extingue, essa parte é correta, só que Vitor não deve mais atuar, em regra não, mas tem uma exceção. Por isso que eu sempre digo a vocês, todas as questões, mesmo que vocês por acaso achem que encontraram a resposta correta, logo nas primeiras leituras, leiam todas as alternativas até o final, porque muitas vezes, lendo as alternativas, você vai perceber que você se equivocou ao entender que a resposta correta era a resposta mais acima, tá bom? Nesse caso, apesar dessa ser a regra, não era o caso da questão, porque já estava no curso do negócio e os atos jurídicos reverteriam em benefício patrimonial do Gervásio, né? Então, essa resposta está errada. Até porque a resposta B está mais correta do que a A, tá bom? Porque ele diz que se extingue, que é verdade, mas Vitor deve concluir os atos já começados se houver perigo na demora. É justamente o que diz a lei, né? Então, você não tem como não dizer que essa resposta é certa, tá bom? As demais vão falar que se mantém, e aí elas estão erradas, né? A gente já viu que, pelo artigo 682, ele se extingue, o contrato se extingue dado ao seu caráter personalíssimo, de confiança, muito embora, em determinadas situações específicas, se houver perigo na demora e os atos já tiverem começado, o mandatário possa celebrar o negócio, tá bom? Então, a C se mantém até a abertura do inventário, tá errada, vou até apagar aqui para não confundir, tá errada. Se mantém, mas os atos deverão ser ratificados, está errado, não tem nada a ver. Se mantém até que Vitor termine todos os atos a que foi incumbido, não podendo inventariante revogar seus poderes. Falso. Inclusive, com relação à revogação de poderes, né, a regra é que o mandante, né, ele sempre pode revogar a qualquer momento de poderes, em regra, tá bom? Justamente por conta da relação de confiança que existe no contrato de mandato. Agora vamos dar uma lida nos artigos e eu vou tratar de uma questão bastante específica com vocês também, que é o mandato em casa própria, é uma exceção aí, tá bom? Pode eventualmente cair no concurso. Então, como eu já falei, o mandato ele começa a ser tratado no Código Civil pelo artigo 653, né? E é o contrato por meio do qual o mandatário recebe do mandante poderes para, em nome do mandante, praticar atos ou administrar interesses. É um contrato com caráter personalíssimo, ou seja, há uma relação de extrema confiança entre mandante e mandatário. O artigo 682, inciso 2, diz que cessa o mandato pela morte ou interdição de uma das partes. E o artigo 677 diz que, embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio. Vejam que é uma obrigação, ele deve concluir o negócio, já começado se houver perigo na demora. Tá? Tem até um exemplo de um caso concreto na sequência sobre isso. A observação que eu queria trazer aqui para vocês é do mandato em casa própria. Porque, nesse caso, o mandato ele não se extingue nem com a morte do mandante, tá bem? E ele não pode ser revogado também. Eventual revogação por parte do mandante será ineficaz, ok? E o que vem a ser o mandato em causa própria? É o mandato com a cláusula em causa própria. Ele é previsto no artigo 685 e, por meio dele, o mandatário ele recebe poderes para transferir determinado bem para ele mesmo. É isso mesmo. O mandatário ele recebe poderes do mandante para transferir um bem para ele. Então, no contrato ali, né, vamos botar numa escritura de compra e venda, se for um bem imóvel, acima de 30 salários mínimos,
quem assina quem assina é só o mandatário, né? Mas claro que ele assina como vendedor ou como doador, né? Ele assina representando, não é propriamente ele que está vendendo para si mesmo. Mas alguns autores dizem que essa seria uma espécie de autocontrato, né? Um contrato consigo mesmo, tá? Embora tecnicamente continuem existindo duas figuras, o mandante e o mandatário, sendo que o mandatário vai assinar, né? Como vendedor e vai assinar como comprador, ou vai assinar como doador e vai assinar como donatário, mas como vendedor ou doador, ele está assinando representando outra, né? Outrem, tá bom? Representando o mandante. E aí, como eu falei, esse contrato de mandato com cláusula em causa própria, ele não pode ser revogado, ele dispensa a prestação de contas e também não se extingue pela morte de qualquer das partes, ok? Para fechar a análise da questão, eu trouxe um caso real aqui, concreto, para a gente trabalhar, para que vocês percebam como é que se dá na prática essas questões, né? Que essas questões não são meras questões de concurso, elas efetivamente ocorrem na prática, tá bom? E você, como advogado, ou como procurador, como juiz, defensor, você vai, ou eventual qualquer outra profissão, né, relacionada, você pode se deparar com casos assim, tá bom? Então vamos lá. Ana outorgou poderes para João lhe representar em negociação de dívidas junto ao banco Zeta SA. Após longas negociações, João conseguiu a redução de parte da dívida, bem como a alteração de índice de atualização monetária do saldo devedor. Ambas as medidas beneficiaram Ana. Todavia, minutos antes de assinar, João veio a saber que Ana havia repentinamente falecido em um acidente de trânsito. João decide assinar mesmo assim as confissões de dívida, uma vez que eram benéficas para Ana. Posteriormente, o espólio de Ana não veio a pagar a dívida e o banco ajuizou uma ação de execução. Em defesa, o espólio alega o quê? Nulidade do título, ou seja, nulidade das confissões de dívida, uma vez que assinado por mandatário após o falecimento da mandante. Ou seja, ele se baseou no artigo 682 do Código Civil. Você, como juiz, como você decidiria? Ou você, né, prestador de um concurso, essa questão pode ser uma questão de segunda fase, por exemplo. Como você decidiria? Uma prova discursiva? Ora, pessoal, a gente já viu, né? A gente já viu o artigo 674 do Código Civil, ele diz que é dever do mandatário celebrar o negócio nessas hipóteses em que já está em curso, né, a prestação do mandato e a demora pode vir a causar, prejudicar o mandante, né? Então, nesse caso, vejam que a medida beneficiaria a mandante, que houve redução da dívida e alteração do índice para um índice melhor, né? Um índice de correção melhor. Então, portanto, o João agiu de forma correta e não há que se falar, portanto, aqui em nulidade do título, tá? Nesse sentido, foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dizendo que agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, que justamente era a confissão de dívida, decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e resignação do executado. O executado era o espólio, né? Defesa baseada em síntese na tese de nulidade do instrumento de confissão de dívida, porquanto subscrito após o falecimento da devedora. A morte por si só não é capaz de elidir os poderes do mandatário para receber negócio jurídico em nome da mandante. Na linha do disposto do artigo 674, embora ciente da morte, deve o mandatário concluir o negócio já começado se houver perigo da demora. Manutenção da sentença gravada. Interessante? Curtiram, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido e revisto aí diversos conceitos relacionados ao mandato. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima.